Queridos, nós estamos vivendo um tempo onde nós precisamos nos preparar para o grande do Senhor, porque o grande dia do Senhor está chegando. Os dias, eles são dias que a tendência espiritual desses dias são dias de maior pressão, dias em que as dificuldades elas não diminuem. Mas não fique olhando com um olhar triste quando nós falamos sobre isso. Às vezes eu vejo as pessoas dizendo assim: os últimos dias serão dias difíceis. Porque vai ficar cada vez pior. Mas fala uma coisa meio, se alegre, porque a própria palavra do Senhor nos diz, é como se fosse as dores de parto. A mãe, quando vai ter o bebê, as dores elas são muito fortes, mas a grande verdade é que nada se compara com a alegria do nascimento. Amém? E eu creio que o Senhor ele está preparando a sua igreja através de cada mensagem, através de cada palavra, para aquilo que Ele está fazendo nesses dias. E é porque o Senhor tem algo, que o Senhor quer alinhar os nossos corações, o nosso calendário do homem com o calendário dos céus. Amém? Eu queria convidar você nesse momento a fechar os teus olhos aí onde você está. Nós vamos orar ao Senhor. Eu queria que você na liberdade pedisse a condução do Espírito Santo sobre as nossas vidas, abençoe a minha vida, peça para o Senhor também me usar como instrumento dEle na tua vida, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque nós temos um privilégio de estarmos na tua casa, privilégio, Senhor, de nós recebermos a tua voz, Senhor, nos nossos corações. Prepara, Senhor, o nosso espírito. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Prepara, Senhor, o ambiente de cada um que está aqui, nesse lugar, o coração de cada um, que seja uma terra fértil, que seja, Senhor, um coração verdadeiramente preparado para receber a semente da Tua palavra. Arranca, Senhor, de nós ansiedades, preocupações, arranca, Senhor, de nós, Senhor, tudo aquilo que pode nos afastar, Senhor, da fertilidade que há, Senhor, no Espírito. E nós te pedimos, Senhor, conduz esse ambiente em nome de Jesus. Nós te louvamos, aleluia, glória a Deus, amém? Quem está nos visitando hoje pela primeira vez aqui, é a primeira vez que você está vindo, glória a Deus, sejam todos bem-vindos, aleluia. Tem alguém de outra cidade aqui? Meu Deus, gente, de onde vocês vêm? Aqui. Sinop, Mato Grosso. Vocês também? Ceará, meu Deus, está um povo longe. Glória a Deus. Lá atrás, quem mais? Da onde está vindo? Itapema, está mais perto. Glória a Deus. Lá, Navegantes, Marcelão, bom te ver, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Aqui, Criciúma, glória a Deus, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Lá em cima também, né? Na galeria. Quem é que levantou a mão? De onde, querido? Uau, Rio de Janeiro, bastante gente longe. Aqui também, Rio de Janeiro, os carioca aí, que legal. Sejam bem-vindos em nome de Jesus, amém? Vamos aplaudir, recebê-los com alegria, em nome de Jesus. Aleluia, se sintam à vontade, nós estamos na casa do Pai, e assim como eu chego na casa do meu Pai, eu tenho liberdade, dá até para abrir a geladeira, não dá? Assim também, quando nós estamos na casa do Senhor, do nosso Pai, nós não tem a ver nós termos reverência e não nos sentirmos à vontade, as duas coisas andam juntas. Então nós reverenciamos o nome dEle, mas nós andamos com muita liberdade, porque nós somos filhos, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor comigo no livro de Mateus, no capítulo 16, eu quero ministrar algo sobre a experiência que o Senhor tem reservado para as nossas vidas. Mateus 16, um texto extremamente conhecido. Versículo 13.
diz assim a palavra do Senhor. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Versículo 19 diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, e o que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e os escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim dos homens. Amém? Queridos, nós estamos vivendo aqui nesse texto um dos tempos mais difíceis. A Cesareia de Filipe tem um lugar onde esse lugar eram oferecidos sacrifícios ao deus Pan. E era um panteão grego que existe esse local até os dias de hoje. E nesse lugar eram feitos sacrifícios de crianças, eram coisas assim horríveis, era um ambiente carregado do medo, e obviamente que o deus Pan, que eles tanto adoravam, é o que deu origem à palavra pânico. E aquele lugar, ele era um lugar que geograficamente ele significava um ambiente mais neutro para Jesus antes dele ir para Jerusalém. Porque ele sabia que aquela região era governada por um outro líder, por um outro governante, os tetrarcas que cuidavam de cada parte de Israel. Ali ele sabia que ele tinha ainda um ambiente de preparação. Só que diante daqueles lugares, diante de uma gruta, de uma porta que existia, que era na verdade uma gruta onde eles entregavam essas oferendas, onde eles faziam sacrifícios humanos. Esse lugar era chamado a porta do inferno, e ele declara que a autoridade da igreja, e a igreja ela teria autoridade de avanço, e contra a igreja de Jesus Cristo, as portas do inferno elas não prevaleceriam. Só que nós vemos um detalhe, que Jesus ele começa a conversar com os discípulos, e ele começa a buscar dos discípulos qual era a visão espiritual que esses discípulos tinham a seu respeito. Jesus ele começa a fazer perguntas e questionamentos para entender como que estava, e obviamente que ele sabia como que era o coração de cada um. Jesus ele tinha ciência de todas as coisas, mas ele tem ali um tempo de ensinamento, e ele começa a convocar os discípulos a abrirem a sua boca, e como se ele estivesse fazendo ali um discipulado num ambiente um pouco diferente. E ele diz: gente, o que o pessoal diz que eu sou? Quem que eles falam que eu sou? Olha, uns dizem que você é Jeremias, outros dizem que João Batista. O que está acontecendo? E vocês, qual é a revelação? E Pedro, ele tem uma revelação que nenhum dos outros discípulos teve. Uma revelação a respeito de Jesus Cristo
uma revelação a respeito que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro, ele enxerga o mundo espiritual, e ele é chamado de pedra, porque o nome dele já traz essa conotação, e ele diz que ele seria uma pedra de edificação, porque não foi carne nem sangue que trouxeram aquela revelação para ele, e sobre essa pedra seria edificada a igreja. Só que nós vemos a continuação aqui do texto. Ele começa a contar para eles o que ia acontecer com ele nos próximos dias. Que os próximos dias é exatamente o que a gente começou aqui conversando agora. Ele começou a dizer, olha, nos próximos dias, os dias eles não são dias fáceis. Os dias eles não são dias tão bons humanamente. E é necessário que eu vá, é necessário que o Filho de Deus ele seja entregue, ele vai ser morto. Os anciãos, os sacerdotes, os principais de Jerusalém, eles vão condenar, e ele já traz os detalhes sobre ressurreição, ele já traz algumas informações, e ele diz, fiquem tranquilos, ao terceiro dia haverá uma ressurreição. Só que Pedro chama ele à parte, depois de ter sido chamado pedra de edificação. E ele começa a reprovar Jesus, dizendo, Jesus, tem compaixão de ti. Senhor, isso de modo algum te acontecerá. E nós vemos no mesmo instante, pouco tempo depois, aquele que era pedra de edificação, e nós falamos muito sobre esse texto, eu tenho certeza que você já ouviu tantas pregações sobre isso. Ele é chamado de pedra de tropeço. Nesse segundo momento nós vemos Pedro ser chamado por Jesus, o mesmo que declarou que sobre essa pedra haveria uma edificação de uma igreja, do corpo de Cristo. Esse mesmo Jesus diz, arreda-te de mim. O que aconteceu com esse Pedro? E eu comecei a estudar um pouco sobre isso, porque Pedro ele traz uma realidade, a realidade da minha vida, a realidade da sua vida, a realidade que nós muitas vezes nós recebemos uma palavra, uma revelação do Espírito, nós andamos buscando na palavra de Deus e nós nos aprofundamos com algumas coisas que Deus vai nos falando, e o Senhor usa os seus profetas, só que de repente você vai encarar a realidade das coisas na sua vida, e quem sabe você passa por tempos de pressão, dias difíceis, e parece que a fé, que ela estava tão grande, ela diminuiu em alguns dias. Parece que essa fé, ela já não está mais crendo da mesma maneira, e você fica até em dúvida, será que isso é fé? E eu começo a estudar, porque simplesmente pelo fato de não conseguir enxergar na ótica espiritual, por não cogitar as coisas espirituais, Pedro, ele é chamado, naquele momento, de pedra de tropeço. A pergunta que eu faço é, como que pode uma mesma pessoa, ela ter uma variação tão grande em tão pouco tempo? A pergunta que eu faço, como a gente sai muitas vezes de uma reunião, e nós somos tão edificados pela presença do Senhor, pela palavra de Deus, ou você sai do teu devocional, que você faz na tua casa, ou você tem um tempo de consagração, e de repente parece que há variações. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Parece que a nossa fé ela é testada. Parece que um tempo a gente tem uma revelação tão grandiosa das coisas de Deus, e de repente, pouco tempo depois, nós somos submetidos a uma pressão gigantesca nas nossas vidas, que nós falamos que cremos, mas dentro de nós começamos a sentir uma guerra dentro de nós. O que significa isso? Significa que Pedro, na verdade, ele estava sendo colocado numa zona que é a linha divisória daquele homem que ainda seria provado, daquele homem que ainda seria batizado com fogo, daquele homem que ainda passaria por experiências profundas com Deus. Sim, Deus já estava levando a ele a revelações extraordinárias.
Mas essas variações, elas acontecem simplesmente para nos mostrar que o Senhor, Ele quer que a gente não fique flertando com as coisas espirituais, mas o que o Senhor, Ele quer que você mergulhe definitivamente naquilo que Ele tem preparado para você. O que Pedro estava enfrentando é o que eu e você enfrentamos quando nós recebemos entendimento da palavra e no dia seguinte você se vê pecando, como Pedro mesmo disse: Senhor, eu não vou nunca te negar. Mas esse mesmo Pedro, que teve a grande revelação que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi o Pedro que estava tomado por medo. Uma menina perguntando para ele se ele conhecia Jesus, ele titubeou. Ele negou Jesus, porque ele estava sob uma pressão gigantesca que ele não conseguiria suportar na sua carne, e que tem impedido muitos de viver uma vida espiritual profunda, é justamente ignorar a autoridade do que Deus tem colocado sobre a igreja, e a autoridade do que tem e sobre o que tem autoridade. Porque às vezes nós queremos exercer autoridade sobre os demônios, nós queremos exercer autoridade sobre os espíritos imundos, e essa autoridade nos foi dada pelo nome de Jesus Cristo. Não tem nada de errado nisso, mas nós não conseguimos ter autoridade sobre a nossa própria carne, nós não conseguimos ter autoridade sobre aquilo que muitas vezes tenta governar as nossas vidas. Uma autoridade que ela não é imposta por gritos de guerra, uma autoridade que não é imposta por frases de efeito na igreja, uma autoridade que ela não acontece por uma indução coletiva, mas essa autoridade que ela vem quando você é experimentado por Deus. Eu não sei se você conseguiu entender, mas o que o Senhor reservou para nós nessa quarta-feira, o Senhor nos trouxe nesse lugar, porque o Senhor está nos convidando para nós sermos experimentados por Deus. E se nós formos experimentados pelo Senhor, o Senhor, Ele está nos trazendo em nome de Jesus, para nós conhecermos profundamente quem Ele é. E nós não podemos conhecer quem Ele é se nós não experimentarmos o seu amor por nós. Dizer que conhece Deus, se na minha Bíblia a única definição de Deus, objetiva e clara, é que Deus é amor. Eu não posso pregar sobre o amor de Deus sem passar por uma experimentação do amor de Deus na minha vida, da misericórdia do Senhor sobre a minha vida. Pedro, ele já tinha visto Jesus multiplicar, Jesus curar, Jesus perdoar. Pedro, ele tinha recebido uma palavra que já fazia ele ser uma pessoa diferente, algo mexeu dentro dele, ele abandonou as redes, abandonou os barcos, e ele foi andar com Jesus, porque ele sabia que algo havia acontecido com ele, mas o Senhor estava querendo levar ele para uma revelação permanente e não transitória, uma revelação que tinha que ser uma revelação além do culto na Cesareia de Filipe, uma revelação que tinha que ser além da convenção dos discípulos, aonde Pedro teve essa grande revelação. Era a revelação do dia seguinte, a revelação de nós sermos experimentados por Deus, a revelação que traz experiência, a revelação que traz a experiência do conhecimento, a revelação que traz a experiência da ciência a respeito do amor de Deus. E eu, obviamente, confundo muitas vezes esse amor, e eu confundo muitas vezes quem é Deus, porque nós temos uma tendência de relacionar o amor de Deus com o amor que nós sentimos uns pelos outros. Nós temos uma tendência de comparar o amor de Deus com o amor que nós sentimos pelos nossos filhos, com o amor que nós sentimos pela nossa esposa, pelo marido. Por mais genuíno que seja esse amor, ele não é um amor comparado ao amor de Deus na tua vida. É por isso que quando nós conhecemos esse amor verdadeiramente,
e nós temos a ciência do que o Senhor tem preparado para as nossas vidas, nós começamos a conhecê-lo profundamente, e conhecer, a palavra conhecer aqui no sentido de intimidade, de ser tocado por esse amor, e não tem como você ser tocado por esse amor se você não precisa dele. Pedro, Lucas capítulo 22, depois você pode estudar, ele entra numa autodecepção quando ele nega Jesus. Ele pensou que ele ia conseguir permanecer firme no seu esforço, na sua capacidade, por ser um homem que ele confiava na sua hombridade. Quantos de nós queremos construir uma religião baseada no nosso bom comportamento? Quantas vezes você já se tentou justificar a si mesmo sendo uma pessoa boazinha? Mas tem um dia que você olha no espelho e você vê: eu não sou tão bonzinho como eu penso. Tem um dia que Deus deixa você ter a sua experiência, e você sabe que você precisa ter uma experiência do amor. E essa ciência, esse conhecimento, o significado de ciência no dicionário significa conhecimento atento e profundo e aprofundado sobre algo. É impossível ter um conhecimento aprofundado sobre algo se não houver em mim uma experiência profunda sobre isso. Mas por que eu estou falando isso para você? É porque essa zona, essa região, essa fronteira entre a carne e o espírito, essa fronteira entre a nossa natureza humana e carnal e aquilo que o Senhor tem reservado no mundo espiritual, essa palavra que nós ouvimos tanto falar, que o reino de Deus, ele está dentro de nós, mas de repente você vê o pecado batendo a porta, o espinho na carne, e você entra em umas crises interiores, e você pensa: o que precisa? É porque ainda essa natureza, ela precisa ser transformada. Essa natureza, ela precisa passar pelo batismo de fogo que transforma e queima aquilo que não é puro, e traz santidade, e que nos leva além. Eu quero convidar você para a gente dar um passo hoje, para a gente ir para o mais fundo. Eu não sei se você teve essa experiência na sua vida, mas quando você vai no mar, tem um momento que é a zona de perigo. Segundo eu aprendi com os meus pais, meu pai, ele foi pastor durante a minha infância inteira, mas meu pai tinha uma experiência de 12 anos nos bombeiros. E eu lembro da idade do meu filho, meu filho tem 4 anos. Eu lembro de, às vezes, quando meu pai passava, era um bombeiro militar, não era um bombeiro voluntário, como tem em algumas cidades, né? E meu pai passava de plantão e dormia no quartel. E depois de alguns anos, eu não sei se isso era uma liberdade que o comandante dava, mas a gente começou a ter a oportunidade de ficar lá e dormir com ele. E às vezes ele nos levava para dormir no quartel, era muito legal. E do lado da nossa casa, um vizinho de muitos anos, que hoje mora ainda no mesmo lugar, ele tinha um filho que era da minha idade, então nós éramos muito amigos, e ele também era bombeiro, do mesmo quartel. E quando eles pegavam a escala no mesmo dia, a gente podia ficar junto, né? Mas eu lembro assim de algumas experiências, não disso porque eu não tinha, da minha idade eu não tenho muitas lembranças a respeito disso, mas eu lembro do meu pai comentar muitas coisas. Mas eu sempre aprendi que no mar você tem alguns critérios que você tem que respeitar. E a água pela cintura é uma zona de segurança. Só que eu não sei se você já experimentou no mar, água pela cintura tem vezes que é demais.
Em vezes no mar, dependendo do mar, que a água um pouco acima do joelho já é desesperador. Obviamente que depende da experiência de cada um. Mas eu lembro do profeta Ezequiel, por exemplo, quando ele foi levado pelo anjo do Senhor a andar mais um pouco, quando o Senhor deu uma visão para ele e mostrava um rio que saía do lado direito do trono. E a Bíblia diz que Ezequiel ele foi levado e as águas elas davam pelos tornozelos. E o anjo convidou ele para ir mais um pouco, e as águas elas foram aos joelhos. E o anjo convidou e levou ele para mais um pouco, e as águas davam na cintura. E depois as águas davam pelos lombos, até que os pés não podiam mais tocar no chão. É tão interessante porque esse texto ele vai levando para um rio, que se você ler esse texto, você vai ver que era um rio que trazia cura, um rio que traz prosperidade, um rio que tem marca de vida abundante, mas ele é um rio que requer de você um desprendimento dos teus pés do chão. Ele é um rio que convida você a permitir o controle total e absoluto do Senhor na tua vida. Um rio que você tem que decidir se você quer ficar com a água na cintura, ou se você quer permitir que os teus pés se descolem do chão. E Pedro, ele estava num momento que ainda ele estava tendo algumas revelações. E ele traz a grande verdade que acontece com a maioria das pessoas nos dias de hoje. E que o diabo, por ser muito oportunista, muitas vezes ele usa esses momentos de crise interior para tentar roubar a tua marca de filho, para tentar colocar dúvida no teu coração, para tentar colocar dúvida sobre a tua identidade em Deus. Cuidado. Mas o mundo espiritual, ele é assim. O próprio jardim do Éden, as duas árvores no jardim eram meios físicos utilizados por Deus para implementar realidades espirituais. Deus coloca duas árvores diante deles, aonde ele diz: dessa vocês devem se abster, vocês não podem comer dessa árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. De todas as outras árvores vocês podem se alimentar, mas dessa não. E tinha a árvore da vida, que era a árvore da essência de Deus, da eternidade, da essência divina, e a árvore do conhecimento, que representava a árvore da autonomia humana, a árvore da capacidade de andar pelo seu próprio esforço, a árvore que representava o intelecto humano, a árvore que representava a sua vontade de andar de uma forma autônoma e não depender de Deus. Só que essa disponibilidade, ela existe até os dias de hoje, e a pergunta que o Senhor nos faz é: do que você tem se alimentado? O que é que tem enchido o teu coração? Que tipo de fruto tem entrado na tua boca? Homens que conheceram revelações profundas de Deus, homens que tiveram experiências profundas da essência de Deus, eles permitiram descolar os seus pés da terra literalmente, e eles mergulharam, eles tiveram ainda nessa terra experiências espirituais poderosas. E eu quero dizer para você, nós estamos numa crise política, nós estamos numa crise financeira, nós estamos numa crise mundial de saúde, nós estamos numa crise moral, nós estamos numa crise de ética. Nós vemos mulheres chorando na comemoração da aprovação do aborto. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo, mas está na hora de uma igreja literalmente permitir o Senhor descolar os seus pés do chão. E nós precisamos adentrar o mundo espiritual, e nós vamos ser os mais pessoas comuns. O Senhor está nos chamando, não para você abdicar da sua condição humana nessa terra, porque ela vai seguir até o dia que o Senhor nos recolher daqui.
mas o Senhor te deu autoridade. O Senhor, Ele te deu autoridade para você escolher do que você se alimenta. Homens como Moisés, que viram o Senhor numa sarça ardente, tiveram uma experiência profunda com Deus. Ele não foi enfrentar e confrontar apenas o homem mais poderoso do planeta, que era o faraó no Egito, mas ele foi falar com o homem mais poderoso do planeta aos olhos humanos, e esse homem ainda o considerava filho. Ele teve que vencer todas as barreiras humanas, ele teve que vencer todas as pressões da sua carne, mas ele teve que mergulhar para saber: o Senhor está me levando para conhecê-lo. O que aconteceu com Josué, um jovem desacreditado, que se transformou num grande sucessor? Será que ele foi numa palestra de coach? O que aconteceu com Josué, um jovem que não tinha crédito, de um povo que achava que ele era jovem demais para substituir Moisés? De repente ele se levanta como um grande guerreiro, um sucessor, um grande líder, mas ele tinha uma revelação poderosa do Senhor, a ponto de ele, quando espiou a terra, ele enxergar com os olhos espirituais o que ninguém enxergava. O que eu quero dizer para você é que o Senhor está levantando, e o Senhor quer levantar cada vez mais Davis, Josués. O Senhor quer levantar Moisés, o Senhor quer levantar Eliseu, Elias. O Senhor, Ele quer levantar Pedro, um pescador da Galileia, que quando ele começou a falar, olharam para ele e disseram assim: mas esses não eram aqueles pescadores? Esses não eram aqueles homens lá da Galileia? Porque ele falava com intrepidez, mas ele não fez um curso de oratória. Mas esse Pedro que falava com essa ousadia, era o Pedro que tinha passado pelo processo do Espírito Santo, pelo fogo do Senhor. Aquele Pedro que tinha sido tocado por uma experiência poderosa, e ele teve uma vida aqui na terra que ele nunca imaginou. E eu quero dizer para você: Deus, Ele quer levantar na sua igreja um povo que experimenta o seu amor, um povo cheio da autoridade, uma igreja que anda com os pés descolados da terra em nome de Jesus, uma igreja que ela consegue vencer, e ela não vai mais titubear entre dois pensamentos, ela não vai mais ficar cocheando entre dois pensamentos. É a hora da igreja da segunda-feira se manifestar, é a hora de homens e mulheres de Deus se levantar, é a hora de você olhar para o teu casamento e não enxergar apenas um casamento para o Senhor te dar uma linda família, para você prosperar, mas olhar o teu casamento como um grande ministério nas mãos do Senhor em nome de Jesus. É hora de você olhar para os seus filhos, é hora de você clamar por a nação, sabendo que do nosso meio o Senhor pode levantar grandes líderes, homens libertadores, e o Senhor vai em nome de Jesus fazer uma obra profunda. Chega de andar debaixo de opressão da terra, porque o Senhor já conferiu essa autoridade sobre a sua igreja em nome de Jesus. É isso. Mas entenda que não foi Jesus quem fez Pedro uma pedra de edificação. Entenda de uma vez por toda que muito menos foi ele que fez Pedro uma pedra de tropeço. Essa decisão não era de Jesus. A Bíblia diz que uns servem para vaso de honra e outros para desonra. Essa determinação não é algo que Deus colocou um X nas suas costas, amaldiçoou alguém para ser um vaso de desonra, mas é uma escolha que nós fazemos quando nós decidimos do que nós queremos nos alimentar. Mas é uma escolha que nós fazemos quando nós decidimos que tipo de pedra eu quero ser. Se eu quero ser uma pedra de edificação, ou se eu quero ser uma pedra de tropeço. É fundamental que você compreenda o quanto as tuas decisões hoje, as tuas atitudes e o conhecimento a respeito de quem você também pode se transformar,
são fundamentais para amanhã e para os próximos dias. Deixa eu falar uma coisa para você. Pouco importa a tua condição atual. Pouco importa a tua condição atual. Pouco importa o que está acontecendo com a tua vida. Pouco importa. Aí você deve dizer assim, mas como? Se você não sabe o que eu estou passando, se a minha vida está um lixo. Deixa eu falar uma palavra de Deus para você. Para Deus, pouco importa se você está dessa maneira, daquilo que o Senhor planejou para a tua vida, isso não muda nada. O Senhor, Ele é fiel e Ele vai realizar. Mas existe alguma maneira disso não se cumprir? É opcional. A soberania de Deus é intocável. Mas do que eu me alimento, do que eu desejo para a minha vida, do que conhecimento eu quero ter, do que eu quero me aprofundar, que tipo de conhecimento eu quero buscar. Eu não estou falando de conhecimento teológico, porque às vezes os conhecimentos teológicos têm servido apenas para a soberba dos homens. Com todo respeito aos nossos teólogos, que nós temos aqui na casa e em todos os lugares, eu sou um estudante de teologia permanente também. Mas eu quero falar uma coisa. Deus não chamou você para você ser um estudante para encher o teu ego religioso. O que o Senhor chamou você é para você ter pleno conhecimento a respeito do amor de Deus. O pleno conhecimento do que você foi escolhido e você é bem-aventurado. Para você ser essa pedra de edificação de algo que é espiritual, em nome de Jesus. E quando você permite que essa obra aconteça por completo na tua vida, se prepare. Porque hoje o Senhor, Ele vai pegar você pela mão e convidar, vamos andar mais um pouco? Eu quero fazer um convite para você hoje, se você está disposto. Quando Jesus, Ele fala para Pedro, te arreda Satanás. Ele usa o mesmo termo que Ele usa lá em Mateus. Quando eles estavam no deserto e Ele vence Satanás no deserto. Ele diz, retira-te daqui. É a mesma coisa. Eu quero falar para você que o que o Senhor, Ele quer que você entenda, é que se você não tiver uma experiência profunda com o amor de Deus, você pode ser um crente nominal, esperando a próxima pesquisa do IBGE bater na sua porta, para você falar para eles qual é a sua religião. E lá no céu, isso não tem contabilidade alguma para aquilo que o Senhor escreveu para você. Crente nominal é aquele que diz que crê. Crente nominal é aquele que acredita que Jesus Cristo é o Senhor. Crente nominal é aquele que acredita que Jesus morreu na cruz e Ele ressuscitou ao terceiro dia. Mas ele não consegue ser, de fato, aquele que entende o que Jesus conquistou na cruz. Ele não consegue ser, de fato, aquele que coloca em prática na sua vida o que aconteceu no mundo espiritual. Interpretação histórica, nós conseguimos fazer com um pouco de leitura. E eu sei que o Espírito Santo, ele traz revelações poderosas, mas enquanto o Espírito não convencer do pecado, enquanto o Espírito não convencer da necessidade que nós temos, de nós sermos batizados no fogo, aonde esses dias são os dias às vezes mais difíceis das nossas vidas que nós queremos evitar, e a gente faz jejum para não cair neles. Os dias mais difíceis da nossa vida que nós dizemos que o diabo está causando isso na nossa vida. Deixa eu falar para você, às vezes pode ser apenas o batismo que o Senhor está te dando, para você conhecer o amor dEle. E eu quero convidar você nesse momento para você começar a buscar essa compreensão. Mas como que eu posso compreender esse amor? Abre comigo lá em Efésios, a carta de Paulo aos Efésios. Quem está entendendo, diga amém. Efésios 3:18.
Você pode dar um glória a Deus aí? Amém. Efésios 3,18, a palavra do Senhor diz assim, vamos no 14, a oração do apóstolo Paulo que diz assim: por essa causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como na terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha, vos conceda que sejais fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, que é o Deus Espírito, no Espírito do homem, que é o homem interior. E assim, habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, enraizados, quer dizer esse texto, e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória, na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações e para todos sempre. Amém. Pedro, ele não entendeu que Jesus ele estava indo para Jerusalém se entregar. Pedro, ele não conseguiu compreender que Jesus ele estava fazendo um ato de amor, porque Pedro ainda não teve uma experiência profunda com amor. Pedro, ele não conseguiu discernir a intenção de Jesus, por ele não conhecer de fato a essência de Deus ainda. Como um todo bom judeu, Pedro ele tinha informações da Torá, como todo bom judeu. Creio que Pedro, quem sabe, ele tinha todas as práticas judaicas, conhecia todos os textos do Antigo Testamento, mas nós estamos falando agora de uma experiência espiritual prática, uma experiência espiritual profunda que não é de conhecimento, mas é uma experiência de conhecer e ser experimentado nesse conhecimento, ser experimentado na sua relação com Deus. E você pode dizer assim, mas como que eu vou entender o amor de Deus? Como que eu vou compreender? O apóstolo Paulo, ele fala isso aos Efésios, quando ele ora pelos Efésios, ele diz: Senhor, eu oro para que eles compreendam. Senhor, eu oro para que eles conheçam. Eu oro para que eles conheçam tanto, para que eles tenham a plenitude, versículo 19, a plenitude de Deus nas suas vidas. Eles precisam conhecer esse amor, senão eles não vão ser plenos. A falta de plenitude faz você ser uma pessoa meio cheia, e uma pessoa meio cheia é a mesma coisa que meio vazia. Porque a plenitude do Senhor nas nossas vidas, ela nos dá uma suficiência em Deus. E Pedro, ele estava mais ou menos cheio, ele ainda não tinha experimentado a plenitude, porque ele não conhecia esse amor. Ele disse: como pode? Tem compaixão de ti. Como você vai se entregar assim, dessa forma, para morrer? Que amor é esse? Se ele tivesse experimentado, ele entenderia. E o Senhor, aqui quando Paulo ele ora aos Efésios, ele começa a falar: olha, é necessário que eles compreendam, é necessário que eles conheçam o amor de Deus. E esse amor de fato, ele excede todo o entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. E aí ele dá um exemplo que parece uma loucura nós falarmos sobre isso. Acho que se Paulo trouxesse essa palavra nos dias atuais, ele poderia ser considerado um herético na visão de alguns, aonde ele convida as pessoas a conhecer a altura, a largura, a profundidade e o comprimento do amor. E quando nós olhamos, nós não temos aqui algumas medidas práticas. E nós, como seres racionais, nós ficamos pensando: puxa, nós ficamos aqui ainda
numa visão um pouco distante da realidade. E eu comecei a entender que nós precisamos compreender, a palavra compreender que o apóstolo Paulo usa nesse texto, ele usa exatamente aquilo que nos traz a percepção correta. Como que eu vou ter a percepção correta do amor de Deus? Como que eu vou ter essa percepção correta? E esse texto aqui significa no compreender que Paulo estava orando, ele estava orando, Senhor, que eles sejam experimentados por Deus, que eles passem pela experiência que gera conhecimento, que eles passem pela experiência que eu passei no caminho de Damasco, quando eu não era digno, eu, um homem criado aos pés de Gamaliel, que tinha todas as experiências que um grande judeu poderia ser considerado um grande mestre do judaísmo. De repente eu estava indo para matar crente e uma luz poderosa se revela, e ele revela quem era o corpo de Cristo, porque quando Jesus diz que ele estava fazendo aquilo, e ele estava perseguindo a Jesus, se Jesus já havia ressuscitado, como que ele estava perseguindo a Jesus? Essa é a declaração, que nós como igreja somos o corpo de Cristo. Só que esse apóstolo, ele fala de nós não compreendermos intelectualmente, porque a sabedoria humana, ela não nos leva a nada. Eu quero fazer um convite para você hoje. Nunca deixe de estudar, nunca deixe de ler bons livros, faça da sua maneira aquilo que você sente à vontade para fazer. Não force a barra também, não queira ser um estudioso achando que isso vai te justificar para você chegar mais perto de Deus e que Deus vai te aprovar mais por isso. Cuidado. Mas eu quero fazer um convite para você simplesmente conhecer esse poder de Deus que a Bíblia diz, conforme o seu poder que opera em nós. Conhecer e experimentar o amor para ser tomado pela plenitude de Deus. E a própria Bíblia nos diz nesse texto que assim ele começa a fazer mais do que pedimos ou pensamos. E muita gente olha esse texto pensando, eu posso orar para Deus e ele faz muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Como Deus é bom. Eu pedi um carro, Deus me deu 2. Eu pedi um apartamento e o Senhor me deu um apartamento e uma casa na praia. E quando nós falamos nesse texto, nós não estamos falando de uma atitude egoísta. E eu quero falar um pouco sobre isso, porque às vezes a gente tem que desmistificar alguns textos da maneira que nós somos até mesmo ensinados, muitas vezes, nas plataformas, de uma maneira errada. Mas o amor, para você ter esse amor e andar além do que você pediu ou pensou, eu imagino que é uma renúncia como Moisés teve. Ele poderia ser o príncipe do Egito, mas ele se transformou no grande homem de Deus no meio de um deserto. Eu acredito que muito mais do que nós pedimos ou pensamos, quem sabe Davi, ele tinha um sonho de ser um adorador e um grande pastor de ovelhas. E quando adulto, ele ia contar a sua quantidade de ovelhas no seu rebanho. A condição de um Davi, humanamente falando, carnal, de uma pessoa correta, mas distante da percepção espiritual do que Deus tinha planejado para ele. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, não era Davi com 2 rebanhos, mas um Davi levado como rei de Israel. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, significa o Senhor descolar os teus pés e o Senhor colocar você alinhado com aquilo que Ele escreveu para você. Muito mais do que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós, Ele muda as tuas intenções, porque nós estamos falando de um poder que age nas nossas vidas, conforme o poder que opera em nós. E a pergunta é: que poder tem operado na tua vida? Que poder tem sido o teu combustível quando você acorda pela manhã? Deixa eu falar uma palavra para você. O poder que opera é um poder que trabalha, é um poder que faz acontecer.
Essa visão religiosa de que o poder de Deus é o que nós sentimos um arrepio no culto. Essa visão religiosa que às vezes nós imaginamos que o poder é você tremer na presença de Deus a ponto de não conseguir ficar em pé. Deus não está falando desse poder, mas Ele está falando do poder que opera, do poder que te dá força, do poder que faz você caminhar, do poder que faz você fazer planos, do poder que faz você construir, edificar, do poder que faz você planejar, do poder que faz você acordar cedo e dormir tarde. Que poder que tem operado na tua vida. E segundo esse poder que opera em nós, o Senhor é capaz de fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos, quando o poder dele age em nós. E essa intenção, Deus, Ele é poderoso para fazer acontecer, mas depende de quanto o poder dele opera na tua vida. Deus é poderoso para fazer acontecer, e eu quero que você entenda que o poder sim de Jesus Cristo, ele é operacional, e ele está operando hoje através da minha vida e da tua vida. Então basta você fazer uma análise da tua caminhada, o que você tem construído, para ver que poder que opera. Será que eu tenho construído algo espiritual? Será que eu tenho construído aquilo que o Senhor determinou para a minha vida? Ou nós estamos naquela visão medíocre, que nós não conseguimos ter a compreensão correta? Compreender significa você experimentar o amor, a plenitude. E esse texto aqui fala que, em primeiro lugar, ele pede para que eles compreendam a largura. Como que eu vou compreender a largura de Deus? Como vou compreender a largura do amor de Deus? Alguém arrisca dizer alguma coisa? Mas quando Paulo estava orando para que os efésios eles tivessem essa compreensão, ele estava querendo dizer que para compreender a largura do amor nós precisamos de expansão. Nós precisamos de expansão, porque na nossa condição humana nós temos limitações que nós não conseguimos cogitar a dimensão do reino de Deus. Quando Jesus repreende Pedro, dizendo que ele era pedra de tropeço, Jesus ele traz uma palavra que ele diz: tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, mas sim dos homens. Se nós não alargarmos, se nós não expandirmos, a nossa condição humana, ela simplesmente é uma condição limitada. Não adianta você ter uma frase de efeito, um repeteco de crente dizendo que o reino de Deus está dentro de você, se os teus pensamentos, as tuas atitudes, o poder que opera em você é totalmente antagônico àquilo que você diz que está dentro de você. Não adianta você dizer que conhece, como o próprio apóstolo Paulo, ele escreve aos Coríntios: não estáis estreitados em nós, mas estáis estreitados nos próprios afetos de vocês, naquilo que vocês desejam. Vocês se tornam pessoas estreitadas, limitadas. E eu ainda falo para vocês como filhos, ele diz: dilatai-vos para vocês experimentarem. É tão interessante porque Isaías, quando ele escreve no capítulo 54, ele diz: alarga a estaca da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação, e não o impeças. E não o impeças, alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, a tua posteridade possuirá nações e fará que se povoem cidades assoladas. Esse texto também, ele é um ensino para a nossa vida a respeito das pressões da vida. Isaías ele estava no capítulo 54 falando para o povo que estava na Babilônia. Israel se declarava e se lamentava porque se considerava uma mulher estéril e desamparada pelo marido. Essa era a declaração deles, por eles estarem 70 anos escravos. Cadê esse Deus? Cadê o marido? Cadê a promessa da nossa posteridade?
Só que Deus estava querendo, através desse texto aqui, Isaías, ele profetizou isso aqui 200 anos, praticamente, 100 e poucos anos antes de acontecer. Sabe o que aconteceu? Ele estava mostrando que era necessário você ter ciência de que Deus, ele não te quer oprimido pelas situações. Mas o Senhor, ele quer que você seja alargado. A palavra de Deus para a tua vida hoje, você quer experimentar o amor de Deus? Se dilate. Se dilate mais. Permita que isso aconteça. Não se acostume. Deus não quer você desperdiçando os teus dias que são contados e escritos por Ele, com a mediocridade de uma vida carnal ilimitada. Deus, ele não quer que você desperdice os teus dias por uma visão carente e humana de uma vida terrena, aonde as igrejas estão lotadas de pessoas pedindo milagres, aonde as igrejas estão lotadas pedindo ajuda para Deus pagar as suas contas. Eu creio num Deus de provisão, eu creio num Deus de prosperidade, eu creio que o Senhor pode fazer e Ele vai fazer se você clamar assim, mas por favor, não resuma a sua vida a isso. Por favor, nós vamos falar mais sobre isso. Não se acostume com as imposições da carne, como aconteceu com Gideão, se sentindo um pequeno, um pobre, um limitado. E quando Deus disse, mas eu te levantei para você ser um juiz, eu... porque ele não conseguia se alimentar do conhecimento do mundo espiritual, e ele tinha tantas dúvidas que começou a fazer testezinhos com Deus, porque ele ainda não tinha maturidade, não havia sido provado pelo fogo. E eu quero falar uma palavra de Deus para a tua vida. Quem sabe você está passando por um tempo de grande luta, quem sabe você está passando por um tempo de grande dificuldade, eu não sei, mas ouça o que Deus está comunicando até nos dias difíceis da tua vida, porque pode ser o grande batismo que o Senhor está te levando para o próximo nível da tua caminhada, em nome de Jesus. Você está entendendo isso? E ele fala, se dilate. Gideão, Deus quer você na plenitude, e Deus tem uma ordem, alarga, ou seja, dilata. Para carregar o vinho novo, você tem que ser dilatado. Para receber o novo de Deus na tua vida, não dá para ser do jeito velho, vai vazar tudo e vai embora. Peça para o Senhor para você ser esse odre novo. Peça para o Senhor para você ser alguém que vai conhecer e vai experimentar a largura do amor de Deus. Eu não sei se você tem essa sensação, mas nós andamos em momentos de aflições da nossa vida, que essa experiência parece que está nos puxando. Uma das experiências mais profundas que eu tive em Israel, eu já falei isso aqui, foi no jardim de Getsemane. Eu e minha esposa, nós estávamos orando, nós estávamos clamando ao Senhor. Era a nossa segunda vez em Israel. E de repente o Senhor falou algo para nós, e confirmou isso no meu espírito, que nós íamos passar por um tempo de grande provação, e nós passamos por um tempo de muita provação. Só que naquele momento isso era absurdo a gente pensar. Nós estávamos vivendo o nosso melhor momento, nós estávamos vivendo uma das nossas melhores condições, humanamente falando. Só que esses momentos, às vezes, bons, desassociados da realidade do céu, se transformam em grandes roubos da percepção espiritual do que Deus tem para a tua vida. E Deus falou comigo naquele lugar, porque o jardim de Getsemane é um lugar onde Jesus, ele passou pela maior pressão da vida dele. A Bíblia diz que naquele lugar Jesus, ele se angustiou profundamente. A Bíblia diz que Jesus estava angustiado, a ponto de suar gotas de sangue.
O sistema nervoso dele entrou em colapso. Jesus, ele estava passando por um momento de grande pressão. Por quê? A palavra Getsemane significa casa de prensa. Aquele lugar era um lugar profético, porque estava mostrando, através da vida de Jesus, porque ali eles fazem, no Monte das Oliveiras, esse jardim, e eles fazem, ali tinha uma fábrica de azeite de oliva, e eles passavam as oliveiras por uma roda de pedra, muito pesada, e aquela roda ia esmagando, e o primeiro azeite que sai, ele não é um azeite considerado de boa qualidade, e às vezes, você olha para a azeitona, quando ela está muito esmagada, você diz assim, agora não sai mais nada dessa. Só que eles passam mais uma vez a roda. E aquele pouquinho de azeite que sai, ele é um azeite de boa qualidade, porque ele é a extração máxima. Jesus, ele passou naquele processo de suar gotas de sangue no jardim do Getsemane, na casa de prensa. Só que quando ele foi prensado, saiu dele o que havia dentro dele, que era o vinho do Senhor, que era a alegria de fazer a vontade de Deus no seu espírito, que era o homem interior. Quem sabe na primeira prensa saem as coisas da carne, mas na última prensa sai o que está lá no homem interior. Aquilo que você tem cultivado, aquilo que você tem permitido quando você experimenta o amor de Deus. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele fala em segundo lugar para compreender e ter ciência do cumprimento de Deus para a tua vida. E como que eu vou ter consciência do cumprimento de Deus? Como que eu vou ter consciência do cumprimento de quem sou eu? Quem sou eu? Para pensar aí. Imagina o pregador chegar aqui agora e diz para vocês, queridos, eu vou pregar para vocês sobre a largura de Deus. Já pensou que aberração? Mas a largura de Deus a gente não conhece de uma maneira racional e humana, mas a gente experimenta. O cumprimento de Deus, ele é um cumprimento que a palavra do Senhor nos diz, lá no versículo 3, de Isaías, que nós acabamos de ler, Isaías 54, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem cidades assoladas. O cumprimento de Deus é esse cumprimento que, quando fala de posteridade, ele está falando de uma linha linear, ele está falando de algo que nós podemos medir. Ele está falando de longevidade, posteridade. Nós estamos falando de continuidade. O cumprimento de Deus fala sobre herança. O cumprimento de Deus fala sobre novas gerações. O cumprimento de Deus não é um cumprimento raso de uma vida, de uma expectativa de 80 anos de vida, aonde eu sonho me aposentar e morar na praia. Não. Esse não é o cumprimento de Deus. E se eu ainda tenho essa mentalidade, esse meu cumprimento, ele não conseguiu ainda, eu não consegui ter compreensão da eternidade. Se eu não conseguir ter compreensão da eternidade, Davi, ele compreendeu isso muito bem, a ponto de compreender que o seu futuro não dependia do que os seus irmãos achavam sobre ele, porque não tinha a ver nem com os seus irmãos, e nem com o desprezo dos seus pais. Não tem a ver com as experiências negativas que você teve, não tem a ver com as decepções religiosas que você teve, não tem a ver com as frustrações que você teve muitas vezes até em uma igreja. Não, isso é muito raso. O que Deus está nos convidando é para que a gente venha compreender o cumprimento de Deus, que é a eternidade. O cumprimento de Deus é a eternidade.
E Davi, ele começou a compreender isso a ponto de todo o tesouro e prata particular que ele tinha, ele entendeu que ia ficar para a próxima geração. Ele sonhou com uma casa para Deus que ele não construiu, mas estava tudo certo, porque ele compreendeu o cumprimento de Deus. Ele compreendeu que nós estamos falando de um Deus de eternidade. Davi estava tudo certo, porque a ponto da compreensão dele ser tão completa, que o próprio Jesus Cristo era chamado Jesus, filho de Davi. O que é isso? Um homem que teve uma revelação, que se transformou no grande rei de Israel. O seu filho conquistou mais que Davi em todo o seu reinado. Nós vimos um Cristo manifesto sendo chamado filho de Davi. E tem uma frase de C.S. Lewis que eu falei já aqui algumas vezes, eu guardo ela para mim. Que C.S. Lewis ele disse: se você investigar a história, você vai descobrir que os cristãos que fizeram mais pelo mundo presente foram justamente os que mais pensaram no porvir. Deixa eu falar uma palavra para você. Eu creio que do nosso meio o Senhor pode levantar empresários que possam trazer uma grande revolução no mundo. Por que a gente tem que ser um crente fatalista, de achar que não pode pensar no longo prazo, porque se Jesus voltar amanhã, se Jesus não quis contar para você, é para você não viver nessa mediocridade de vida. Ah, mas se Jesus voltar amanhã, eu não tenho nada. Eu não faço nada pelos meus filhos. Eu não cuido. Cuidado. Cuidado, cuidado, cuidado. Além de ser uma arrogância religiosa da nossa parte, porque nós pensamos em nós mesmos. Eu ouço muitas pessoas dizer assim: eu não quero que Deus me dê nada, eu tenho o suficiente para mim e para minha família. Está tudo certo, o Senhor pode me usar para ser. Quer uma frase mais orgulhosa que essa? Se tiver suficiente só para mim e para minha família, está tudo certo. E se o Senhor te chamou para você levar a justiça para os outros? E se o Senhor te chamou para você ser um José no Egito, que constrói celeiros, mas com a finalidade de que não houvesse mais fome na terra? Cuidado com frases de efeitos que não tem nada a ver com a essência de Deus. O cumprimento de Deus é a eternidade. Eu creio em homens e mulheres de Deus que podem abrir negócios e transformar a realidade desse país. Eu canso de ver crente falando mal das redes sociais, falando mal do Google, que não falou da Páscoa, mas por que nós não criamos um Google? Porque nós não precisamos, Jesus pode voltar a qualquer momento. O Senhor não chamou você para ser um ativista, mas o Senhor chamou você para ser a igreja de Jesus Cristo, e o poder que está na tua vida, ele é operacional. O que te faz acordar pela manhã, querido? O que te faz acordar pela manhã? Qual é o desejo que está no teu coração? Qual é o desejo da tua construção? Mas se Jesus voltar e eu estiver construindo coisas, está tudo certo, se ele voltar vai ficar mesmo. Você pecou por causa disso? Não. Agora, se você não tiver uma mentalidade geracional, você deixa até mesmo os teus filhos serem criados de qualquer jeito. Mas quando nós temos essa mentalidade geracional, o apóstolo Paulo diz: Senhor, dá conhecimento para eles do cumprimento do amor de Deus. E o cumprimento do amor de Deus, ele não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha geração, mas esse cumprimento do amor de Deus, ele tem a ver com a eternidade. E quando eu começo a entender a eternidade, quando eu começo a ter uma mentalidade de eternidade, tudo muda na minha vida. E eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o Senhor, ele quer resgatar a mente de Cristo na tua vida, porque essa mente de Cristo, ela tinha exatamente essa mentalidade de eternidade. Ele não estava preocupado se ele seria morto, porque ele sabia que ele não ia morrer. Ele sabia que ele não ficaria morto. Ele sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E eu quero que você pare para pensar que ele fala em terceiro lugar,
para compreender a altura do amor de Deus. E como que eu posso compreender a altura? A palavra do Senhor lá em Deuteronômio 28 diz: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Tem uma série de promessas de bênçãos em Deuteronômio 28. Só que a nossa visão humanista, uma visão carnal, já pensa, o Senhor vai colocar por cabeça e não por cauda, já imagina acima de alguém. Você não entra às vezes em alguns conflitos quando você lê a Bíblia e parece que esses textos, em algum momento na tua mente, podem gerar uma contradição? Se eu vou estar em cima, não embaixo. E Jesus diz que os últimos serão os primeiros. Às vezes nós começamos a olhar e a gente fica pensando, o que será que Deus está falando? Deus se revela em todos os seus detalhes. E eu tenho uma palavra para dar para você hoje, que pode de repente ser uma frase que pode até trazer uma conotação negativa, se você não entender. Mas de fato, Deus tem reservado para você os lugares altos. De fato, Deus tem reservado para você os lugares altos. E os lugares altos são lugares de plenitude. Não é lugares altos, lugares de honra humana. Lugar alto não é nessa dimensão egoísta, onde parece que você tem que colocar alguém debaixo. Esses lugares são espirituais. E são lugares que são alcançados pela sabedoria e pelo caráter moldado por Deus. Quando o meu caráter é moldado por Deus, pelas provações que eu passo, quando o meu caráter é provado por Deus, pelas lutas que eu enfrento fiel, pelo deserto que eu passo, em retidão diante do Senhor, o Senhor me colocará por cabeça, mas não no cabeça no sentido de você ser alguém que está oprimindo outra pessoa, ou tendo vantagem sobre alguém. Mas quando o Senhor fala isso, esses lugares são lugares espirituais de pessoas provadas, pessoas amaciadas, pessoas tratadas, pessoas que souberam passar pelo dia do choro e disseram: Senhor, esse dia é o dia que o Senhor está me levando para mais perto de Ti. Nós cantamos isso hoje aqui. Montanhas e vales que nós passamos, mas que nos levam para mais perto do Senhor. Próprio Deus, quando Ele traz uma reprovação, no livro de Isaías, no capítulo 9, Ele traz uma reprovação para Israel, e Ele fala a respeito de que seria cortada a cabeça e os pés, e as mãos também Ele fala, e no versículo 15 Ele diz: o ancião e o homem de respeito e sábio é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Então, quando Deus falar para você que o Senhor vai te colocar como cabeça, o Senhor vai te colocar como um homem provado com a sabedoria do Senhor, experimentado, considerado como um ancião e um homem de respeito. E sabe o que significa isso? Significa alguém que passou por uma guerra, como o jardim do Getsêmani, mas que permaneceu fiel e disse: Senhor, não faça a minha vontade, mas faça a tua. Se puderes, afasta de mim esse cálice, mas não faça a minha vontade. Alguém que venceu as limitações humanas, e eu posso dizer com autoridade isso: o Senhor tem reservado para a sua igreja os lugares altos, sim. O lugar alto é o lugar que você tem uma visão plena. O lugar alto é o lugar que você tem uma visão da plenitude. E essa visão da plenitude, ela vem muitas vezes por sabedoria dos céus, onde você consegue ter uma visão de 360 graus. A gente lembra de Salomão, que era um homem que tinha sabedoria, e ele tinha uma capacidade de solucionar casos difíceis, e ele solucionava esses casos difíceis porque ele tinha uma compreensão tão ampla, que ia muito além de uma compreensão natural.
Nós vemos aquele primeiro teste quando ele passa por aquelas mulheres que estavam brigando pela posse de um filho. E uma delas tinha perdido o filho, porque a outra tinha dormido em cima, porque ela tinha dormido em cima do seu próprio filho, e aí ela perdeu o seu filho. E trocou o filho com a outra durante a noite, porque ela não queria ficar sem filhos. De repente a outra, quando acorda, diz assim: não, mas não é o meu filho que morreu, meu filho é esse que está aí no teu colo. Não, esse é o meu, que morreu é o teu. Agora chega para Salomão e pede para Salomão discernir isso. Pede para Salomão resolver esse problema. Só que esse Salomão era um Salomão que ele tinha sido colocado como um homem que tinha uma visão de sabedoria. Deus tinha capacitado ele de uma forma tão grande. E ele disse: olha, se vocês não conseguem chegar a um acordo, nós temos uma forma de achar a verdadeira mãe. Nós vamos cortar essa criança ao meio, cada uma leva a metade para si, nenhuma vai ficar sem filho. E a verdadeira mãe disse: não, eu não quero que mate meu filho. Eu prefiro que seja cuidado por outra, mas eu prefiro que ele permaneça vivo. E assim Salomão descobriu a verdadeira mãe. Mas o que você quer dizer com esse texto? Que a sabedoria espiritual nos dá uma visão de cima. E assim nós deixamos de andar com uma visão humana que não se conecta com a fé. Quando nós recebemos uma sabedoria espiritual que nos dá uma visão de cima, nós andamos por aquilo que nós esperamos e conhecemos nele, não por aquilo que nós achamos pela nossa experiência humana. E o que a gente vê muitas vezes, as pessoas confundindo a sua capacidade empírica das suas experiências passadas. Ele diz que isso é revelação de Deus. Quando ele tem um pressentimento de algo que vai acontecer, na verdade ele só está carregado de crenças das suas decepções. Ele não consegue fazer um negócio porque um dia ele foi enganado por alguém num negócio, ele nunca mais faz negócio, e ele diz que é Deus que está dizendo para ele não fazer negócio. Isso não é fé, isso não é revelação, isso é sabedoria humana. Está carregado de traumas, você não consegue enxergar o novo de Deus, você não consegue experimentar o que Deus tem dado para a tua vida. Frases carregadas de textos bíblicos que muitas vezes nos convencem, mas há uma distorção da palavra, da verdadeira intenção da palavra. Quem está entendendo aqui, levante a mão que eu estou falando. O Senhor, Ele está nos trazendo para uma percepção que nós não vamos mais andar na dimensão da terra. O que Jesus estava querendo que Pedro entendesse: Pedro, você está numa fronteira e você vai precisar se desconectar da terra. Essa compaixão que você pede, nada mais é do que você está sendo vencido pela pressão da tua própria carne. Ande agora na dimensão dos céus, aquela dimensão que você ouviu, que você teve uma revelação de que eu era o Cristo. Ande agora de acordo com aquilo que você já leu a meu respeito. Ande agora com as informações que você recebeu no culto, que você vai há 20 anos. Ande agora de acordo com a fé daquilo que o Senhor falou a teu respeito. Porque chega de ter uma vida medíocre, aonde o ímpio muitas vezes é mais ousado. Porque ele é carregado de sabedoria humana, carregado de positivismo, e ele vai para cima. E nós dizemos que a fé não é pensamento positivo, mas a nossa fé nada mais é do que uma transferência de responsabilidade para Deus da vida que nós não assumimos, que o Senhor quer que nós tenhamos. Agora, o que eu quero dizer para você é que Paulo escreve isso em 1 Coríntios capítulo 2, para nós terminarmos. Versículo 12. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no versículo 12. Ele diz assim: nós recebemos o Espírito de Deus, e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus nos tem dado gratuitamente. Ou seja, nós recebemos o Espírito de Deus e não o espírito desse mundo, para que conheçamos as coisas maravilhosas que Deus tem nos dado gratuitamente.
Quando lhes dizemos isso, versículo 13, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. E eu quero falar para você, que hoje nós estamos aqui falando de verdades espirituais para pessoas espirituais. E o que o Senhor, Ele quer é que se manifeste o Pedro batizado. O que o Senhor quer é que se manifeste a Maria batizada no fogo. O que o Senhor quer é que se manifeste o Paulo, o José, o Carlos, a Ana, batizados no fogo. Aquele Pedro que subiu no alpendre e começou ele foi pregar no templo onde havia uma grande pressão religiosa e uma perseguição já com aqueles que andavam com Jesus, e ele falava de uma ousadia tão grande. A primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram. Sabe o que aconteceu? Agora nós estamos falando de um homem batizado no fogo, que não estava mais flertando com as coisas espirituais, mas aquele que entendeu: eu posso sim ser uma pedra de edificação. Eu não me alimento do conhecimento e da sabedoria humana. Eu não tenho uma vida medíocre pensando nas coisas da terra. Mas o medo que eu tinha até mesmo de dizer que andava com Jesus, agora eu subo no lugar mais religioso dessa terra para declarar: Jesus Cristo é a única verdade, Ele é o caminho e Ele é a vida. O que aconteceu com esse Pedro? Ele foi batizado no fogo. O que aconteceu com esse Pedro? Ele experimentou o amor de Deus. O que aconteceu com esse Pedro? Ele foi tratado, ele foi curado, ele foi transformado. E eu creio numa igreja que vai revolucionar essa terra, não pelas suas canções belas, não pelas grandes concentrações públicas, não pelas nossas convenções lotadas para todo mundo nos ver na internet, mas uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, que anda nos lugares altos. E essa igreja é a igreja que tem autoridade. Olha, é tão incrível porque um dia um avião, acho que em 1973, se não me engano, se alguém puder me ajudar nisso, teve um impacto com uma ave a quase 11.000 metros de altura. E aí você fica imaginando como que pode um animal, eu não lembro se era um abutre ou se era uma águia, voar tão alto. Mas é que os lugares altos estão reservados somente para quem tem intimidade com o céu. Eu não consigo. Os alpinistas, eles sobem no Monte Everest, tem alguns que morrem na metade do caminho porque é muita pressão, falta de ar, condições terríveis de sobrevivência. Quando eles chegam lá no topo, os que conseguem, eles enxergam aves voando de uma tranquilidade tão grande. Eu não sei se você está entendendo isso, mas o Senhor, Ele quer colocar você em lugares altos. Eu enxergo o Pedro andando em Jerusalém nesse nível de autoridade, o mesmo que tinha vergonha de falar com uma menina, agora fala no alpendre do templo. Eu quero convidar você a se colocar em pé, e nós vamos orar ao Senhor e nós vamos pedir sabedoria. Tiago nos ensina que nós devemos pedir sabedoria. A sabedoria espiritual nos dá essa autoridade. O amor de Deus, nós precisamos conhecer a profundidade dele. E eu quero dizer para você que João 6, existia um povo que viu a multiplicação dos pães. E eles voltaram no dia seguinte, porque eles queriam mais milagres. Sabe o que eu quero falar para você? Jesus, ele teve um discurso difícil naquele dia. Jesus disse: vocês estão procurando o pão que perece. Vocês estão procurando o pão que vocês comem, mas a fome permanece. Ela volta. Mas quem comer do pão vivo, quem comer do meu corpo, esse não terá mais fome. Ele estava falando isso para um grupo de judeus que não podia nem comer carne de porco,
porque era considerado imundo. Imagina ele dizendo: quem comer de mim não vai... Ele estava querendo levar eles para um conhecimento mais profundo. Conheçam a profundidade. Não fique só nessa vida rasa pedindo multiplicação todos os dias. O dia seguinte eu quero levar vocês para um pão melhor. Eu acho que chegou o tempo que nós tivemos na igreja, onde nós vimos tantos milagres, pessoas levantando de cadeira de rodas, que foi uma grande bênção. Até os dias de hoje nós vemos isso acontecer. Mas nós vimos que começaram a ter grandes concentrações, às vezes na cidade, para que as pessoas recebessem dentes de ouro. Quem lembra disso? Só que o Senhor, Ele não quer gerar uma igreja infantilizada que volta no dia seguinte para buscar mais uma restauração. Porque o Senhor, Ele quer uma igreja profunda, uma igreja experimentada pelo fogo, aonde uma igreja que diz: eu não me importo se eu precisar ir no dentista, mas o que eu quero é ser cheio do poder de Deus. Veja bem, eu não estou desprezando os milagres, mas o Senhor, Ele quer que você seja aqueles que permanecem no dia seguinte e não voltam para casa triste. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos, e eu quero fazer um convite para você, para que você possa dar o próximo passo. Nós vamos terminar esse culto, mas antes disso eu quero que você permita que o Senhor leve você além. Permita que você seja tocado pelo Espírito Santo agora e diz: Senhor, eu não quero mais ficar nessa guerra. Eu não estou dizendo que você não vai sofrer pressões da tua carne, que você vai deixar de ser humano. Mas o que o Senhor, Ele quer é que você compreenda que o teu nível de guerra é outro agora. O Senhor quer te levar para um nível de guerra diferente. Às vezes tem lutas que nós temos lutado que não são lutas que o Senhor nos chamou para elas. Lutas que já éramos para ter vencido há muito tempo. O apóstolo Paulo, no final dos seus dias, ele diz: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que existem combates que não são tão bons. Existem combates que não são interessantes nós gastarmos energia, porque não são lutas que o Senhor nos chamou. Eu quero convidar você em nome de Jesus para guerrear de uma maneira diferente, num nível diferente, com uma visão ampliada. O Senhor não te chamou para você ficar brigando com os teus irmãos, Davi, mas o Senhor te chamou para você ser um homem que Deus te dá vitória onde quer que você vá. É um outro nível de guerra. Eu quero convidar você que deseja entregar a tua vida para o Senhor Jesus, e hoje que você quer fazer essa oração dizendo: Senhor, me leva além. Eu entendi o que aconteceu na cruz por mim, foi um amor. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a levantar a tua mão onde você estiver. Se você deseja, se você se sente longe dos caminhos do Senhor e você quer retornar para os caminhos do Senhor hoje, fazer essa oração, levante a tua mão onde você estiver. Eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia. Em nome de Jesus, saia do teu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar. E nós vamos terminar esse culto hoje celebrando. Pode sair, pode vir, todos que levantaram a mão. Em nome de Jesus. Maiores do que o meu Deus, e não vamos, glória a Deus, de caminhar. Se diante de aleluia. não se abrir o mar, Sim, Deus. Deus vai me fazer andar. Glória a Deus, glória a Deus. sobre as Amém. águas, Glória a Deus. rompendo em fé. Minha vida se revestirá de seu poder, Rompendo em fé. ousadia vou mover sobrenatural. Aleluia.
levante as tuas mãos para cá, nós vamos orar por essas vidas. Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque hoje, Senhor, nós temos cada uma dessas pessoas que estão aqui, Senhor, dando um passo. Pela palavra que receberam, Senhor, eles desejam ir, Senhor, mais profundo contigo. Sim, Senhor, começa a batizá-los, começa a transformar essas vidas, começa a tratar, Senhor, do mais profundo, do mais interior. Que o Senhor faça, Senhor, a obra completa na vida dos teus filhos. Nós oramos, Senhor, e nós consagramos essas vidas e declaramos livres. Declaramos, Senhor, elas liberadas para que o Senhor possa agir. Hoje elas se entregam totalmente para Jesus, para que o Senhor possa fazer a sua obra redentora, que o Senhor já realizou na cruz, que se torne agora, Senhor, efetiva na vida dos teus filhos, pela decisão que eles estão tomando, em nome de Jesus, amém, aleluia, glória a Deus, amém. Vamos aplaudir o Senhor em nome de Jesus, sejam bem-vindos, aleluia, glória a Deus. O pessoal que está aqui vai acompanhar vocês para anotar e dar um presente para vocês. Amém, aleluia, amém, queridos. Você está cheio do poder operante do Senhor na tua vida? Amém. Eu quero que você saia dessa palavra, que você saia desse culto hoje marcado por essa verdade na tua vida, em nome de Jesus. Levante a tua mão para o céu. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te leve em segurança, e que você possa se mover a partir de hoje debaixo dessa verdade, que você possa experimentar o amor de Deus, que o Senhor te guie, que o Senhor te oriente, que o Senhor te dê sabedoria em todas as coisas, em nome de Jesus, amém, amém. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.